Grande Doutor Rodrigo João, Stoqueiro, meu amigo. João Ricardo, grande amigo. Que bom. Tudo A gente se beleza? conhece há tanto tempo e é a primeira live que a gente faz, cara. Então, quantas vezes que a gente já não se encontrou nos corredores do fórum e falando, pô, João, vamos fazer uma live? Vamos fazer uma live? Exatamente. E hoje é o dia, então, a materialização desse dia. O tema escolhido é fantástico, mas antes de mais nada, eu quero saudar o meu amigo Rodrigo Stoqueiro e apresentar quem é ele para quem não o conhece. Então, quem não conhece, pode sair rapidinho da live, vai lá, segue ele, volta para cá, que é sem decepção. Doutor Rodrigo Stoqueiro, nada mais, nada menos que a minha principal referência de Tribunal do Júri, hoje na Ô, João. realidade. Então, eu falo com toda a segurança do mundo. Esse humanismo que vocês veem na minha fala, na minha retórica, no meu dia a dia, eu aprendi com esse cara. Ele me ensinou a ser mais humano. Não raras vezes eu estou lá sentado no Tribunal do Júri, assistindo e aprendendo com o doutor Rodrigo Stoqueiro. Então, assim, gostaria de agradecer, meu amigo, você, por ser essa referência, esse grande amigo que tem sido na minha vida e feito total diferença na minha advocacia. Poxa, João, eu nem sei como agradecer, mas eu só queria fazer uma correção. Na verdade, você não aprendeu a ser generoso, a ser humilde, a ser aguerrido, não. Isso é da sua essência, já estava dentro de você, no seu coração. E, na verdade, fico feliz que você partilhe das mesmas emoções que eu tenho, enfim, e que por isso você acabe mostrando essa sua essência, que, repito, ela é sua, você não aprendeu comigo, não, ela já vem de dentro de você. Oh, que isso, meu amigo, que isso. Vamos lá, vamos falar do nosso tema. Qual que é o nosso tema hoje? Então, só para se apresentar, se apresenta para o pessoal quem é você, o que você faz, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo não, Rodrigo, meu amigo, né? Eu achei muito legal, teve um dia, da primeira vez que eu conheci o doutor Rodrigo, eu vi ele no fórum, muito receptivo, e aí era um tal de doutor para lá, doutor para cá, teve um dia que eu feliz, emocionado, mandei um áudio pro doutor Rodrigo Stoqueiro, ele falou assim, para com esse negócio de doutor, você é meu amigo, sabe? E eu achei aquilo muito legal, porque a gente estava partilhando da mesma emoção, e é uma emoção que toma conta da gente, né? Não há vitória, há justiça. A gente fica feliz com a justiça quando ela acontece, né? Sim. Então, meu nome é Rodrigo Stoqueiro, sou defensor público há 10 anos aqui no estado de Mato Grosso do Sul e há quase 4 anos aqui em Campo Grande, atuando junto às varas do Tribunal do Júri. E foi basicamente até por essa afinidade de atuação na advocacia criminal que eu tive o prazer de conhecer o João, muito embora eu conheci ele primeiramente das mídias sociais. Foi uma satisfação quando eu vi ele pela primeira vez, eu não esqueço desse dia, vou até contar mais para frente. Mas é isso aí, João, a gente tem lutado muito no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri ele é muito emotivo, ele é muito apaixonante, então a gente sofre às vezes, então é sempre bom ter alguém com quem dividir essas angústias, as felicidades também das vitórias, mas sobretudo as angústias, porque é angustiante demais. E, enfim, para quem tem esse vício da liberdade, a gente sabe o tanto que o Tribunal do Júri mexe com a gente. Exatamente. E o que eu queria falar, João, sobre a live de hoje, que a gente conversou muito a respeito disso, eu acho que é uma questão muito interessante, que é talvez o ponto que diferencia o Tribunal do Júri das outras demais áreas do direito, inclusive do próprio direito criminal. O Tribunal do Júri é um direito criminal diferente do direito criminal geral. Doutor Rodrigo, se me permite eu te interromper um pouco, se me permite eu te interromper, chegou aqui o Dr. Douglas Odergado. Então eu estou falando aqui com o melhor defensor público do Mato Grosso do Sul e chegou o melhor promotor do Mato Grosso do Sul. Então, para quem acha que a defesa não se relaciona com o lado negro da força, com todas as aspas, esse é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro absurdamente, dono de uma retórica, uma oratória única, uma heurística, persuasão, um promotor fantástico. E ele está pedindo para você se apresentar. Então, para quem não conhece, esse é Rodrigo Stoqueiro, @noplenário. Quem não conhece, siga. Você tem publicado a sua vida como defensor público, não no sentido de fazer publicidade por si só, mas para mostrar a sua atuação, para motivar novos tribunos, para que a gente consiga, o mesmo que eu faço, né? Para que a gente consiga difundir esse caráter defensivo por todo o Brasil. Sim, e até conversando contigo, João, sobre o Instagram, porque muitas pessoas da comunidade jurídica nos criticam por expor a nossa atuação profissional assim. Aí a gente falando, primeiro que o processo criminal, o processo penal, ele é público.
Exatamente. Eu também, que sou um servidor, eu sou um servidor público, por exemplo, eu acho que é até um dever que a população saiba como eu tenho desempenhado o meu trabalho, o que eu tenho feito, enfim, como é a forma de atuação da Defensoria, no caso do Estado de Mato Grosso do Sul. Então é até uma utilidade pública. Uma prestação de contas, de transparência com relação ao próprio serviço do servidor público, né? Aí já, mas você está gastando tempo na internet e você está deixando de estudar os seus processos. Eu falo, pelo contrário, gravar as nossas atuações no plenário, por exemplo... A gente se estuda. Exatamente, nos permite estudar e conhecer nossas falhas e aprimorar o que tem que ser aprimorado. Ontem, infelizmente, houve uma tragédia, houve a morte do Kobe Bryant, o jogador de basquete da NBA. Uhum. E ontem, vendo alguns vídeos do Kobe Bryant, eu vi uma entrevista dele muito interessante, João, que ele contou para o repórter que o estava entrevistando que ele assistia... Quando acabava a partida, independentemente de ganhar ou perder o jogo, ele assistia novamente inteira a partida que ele havia jogado. Então ele pegava o tape da partida, enfim, o arquivo de mídia da partida, e assistia tudo de novo, do primeiro ao último minuto, ganhando ou perdendo. Aí o repórter falou, mas por que você faz isso? Ele fala, olha, eu nunca vou ser perfeito, eu tenho certeza disso. Mas, assistindo a minha atuação e vendo o que eu posso ser melhor, eu vou contribuir mais com o meu time, eu vou contribuir mais com a minha equipe, e eu vou possibilitar que a gente cresça ainda mais. Apesar de não chegar na perfeição, eu consigo ainda assim, nas vitórias e na derrota, assistindo a minha atuação, chegar num nível de excelência que é o que o torcedor espera, é o que o time espera. E aí, trazendo isso para a nossa fala... Quando a gente se assiste, primeiro quando eu vou assistir você, ou quando você vai me assistir, e depois quando a gente assiste as gravações que a gente faz um trabalho de reflexão muito grande que reflete no plenário seguinte. Fora que a gente vai acumulando bagagem, né? Com o colega, consigo mesmo, sim, vai se autoanalisando, autocriticando. Sim, porque assim, falando igual o corpo fala, a gente nunca vai ser perfeito, a gente não é perfeito. Mas a gente pode ser 1% melhor a cada dia. Exatamente. É um tijolinho por dia quando a gente vê ter uma muralha construída. Rodrigo, vamos falar sobre o tema da nossa live hoje. Qual que é o tema? São os elementos não jurídicos utilizados como estratégia defensiva no plenário do júri. Então a gente está sendo assistido aqui pelo Dr. Douglas, mas a gente não tem medo, não tem reserva de conhecimento. Vamos falar tudo que a gente sabe aqui, porque ele também já conhece toda a nossa atuação em plenário, né? Vamos lá. Sim. Então, no plenário do Tribunal do Júri, a oralidade predomina. Óbvio que o CPP prevê a oralidade, por exemplo, nas alegações finais em audiência, que seria a regra, mas acaba sendo a exceção nos crimes comuns, né, no procedimento comum. Mas no Tribunal do Júri não tem jeito, não existe memoriais de plenário. É a oralidade que predomina. Só que se engana aquele que acha que somente através da linguagem oral ele vai conseguir alcançar os resultados e, sobretudo, não é nem o resultado, vai conseguir passar a mensagem que ele deseja. Porque exatamente. Eu costumo dizer sempre... Aí que entra... Pode falar. Eu costumo dizer sempre sobre ampla defesa e plenitude de defesa. Ampla defesa vige em todo o processo criminal. Ele é a junção de defesa técnica e defesa pessoal do réu no seu depoimento. Agora, no plenário, a gente tem a plenitude de defesa. Então, todos os elementos que não forem ilegais e que forem jurídicos e extrajurídicos podem ser utilizados em favor do réu para transmitir essa mensagem. Porque o nosso juiz é um juiz leigo. Então, muitas vezes, a gente precisa de outros mecanismos, a não ser a própria lei, para conseguir transmitir a legalidade, os fatos de uma maneira mais acessível, né? Isso. E qual a base legal que permite isso? Primeiro, você já acabou de citar que é uma garantia constitucional da plenitude de defesa, que é prevista no artigo 5º, inciso 38, a linha A da Constituição Federal. Então, há uma garantia constitucional que permite a plenitude de defesa, ou seja, para você utilizar a defesa no plenário, ela não tem que ser somente jurídica. A plenitude exatamente de defesa permite que teses não jurídicas sejam expostas no plenário. E aí é até interessante notar, a linha C fala da soberania dos vereditos. Tem sido desvirtuada a interpretação até pelo próprio ministro Supremo, data máxima Viene, o ministro Barroso, que usou a soberania dos vereditos para sugerir a prisão após o plenário do júri, mas a soberania dos vereditos, ela quer dizer que, ainda que a defesa seja realizada de forma extrajurídica, com teses extrapenais, o jurado soberano pode sim acolher essa tese extrapenal, essa tese extrajurídica,
e absolver um acusado. Isso se a tese for suscitada sob pena de decisão contrária à prova dos autos, né? Exatamente. Então, por isso que não há violação, não há possibilidade de anulação de um julgamento, ou pelo menos não deveria ser assim. Não deveria haver a possibilidade de anulação de um julgamento quando há uma decisão por clemência, por exemplo, sob o argumento de que a tese foi contrária à prova dos autos. Claro que não. Uhum. A soberania dos vereditos, ela protege a plenitude de defesa, ou melhor dizendo, ela complementa a plenitude de defesa e deveria impedir, por exemplo, que o Tribunal de Justiça anulasse os júris quando há essa afirmação de contrariedade à prova dos autos, quando a gente usa uma tese extra-legal, extra-jurídica, extra-penal na defesa do assistido. Perfeito. Eu separei alguns exemplos de... Antes de você dar o exemplo, só eu complementar a questão. Aí, e o CPP? O CPP ele silencia, né, João? Ele não fala sobre esses elementos extrajurídicos. Mas olha que interessante a norma que a gente encontra no artigo 369 do Código de Processo Civil. Olha o que ela fala. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda um pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, esse artigo 369, ele tem aplicação analógica. O artigo 3º do CPP permite a interpretação, a aplicação analógica. Ele tem aplicação analógica ao procedimento do júri e cabe como luva. Nós podemos usar qualquer instrumento, ainda que não especificados no Código, para influir eficazmente na convicção do juiz. Óbvio, e você até já adiantou também na sua fala, tem que ser moralmente legítimo e não pode atentar contra a ética, contra a boa-fé, enfim. Mas, se eu não me engano, eu vou usar os meus pitacos cíveis aqui. Tem até um princípio da comunicação das fontes, né, que diz que elas se interligam e comunicam de uma maneira que o direito ele é uno, e ele só divide de forma didática pelos ramos do direito. Né? Então a gente pode utilizar essa mesma ideologia tranquilamente no Tribunal do Júri. Inclusive, quero pontuar a chegada aqui de duas pessoas. Dr. Fabiano Lopes, meu amigo, meu parceiro, sócio, brother, ele é meu amigão aqui. Dr. William Shinzato, sempre amigo, sempre junto, presente aqui. Obrigado pela companhia de vocês. E também fazendo um adendo aqui, ontem eu assisti a live de vocês, assisti uma parte, depois eu terminei de assistir em casa. Parabéns, live fantástica ontem com o grande doutor Hércio Quaresma. Como ele mesmo falou ontem, o tribuno mais pesado do Tribunal do Júri, 8 arrobas. O doutor Fabiano Lopes também, sensacional criminalista de BH, que tem feito um trabalho belíssimo aí nas Minas Gerais. Exatamente. Chegamos aos... Oi? E no Brasil todo, inclusive. Ele veio Exatamente. Aqui, Exatamente. Chegamos aos 15 minutos de live aqui, eu quero entrar já nos exemplos. Que tipo, a gente está falando aqui, mas a gente não exemplificou. Recursos, elementos de defesa extrajurídicos. Então eu citei alguns aqui que a gente vai poder discutir um pouco sobre eles. Por exemplo, o tribuno, no Tribunal do Júri, ele pode se utilizar de histórias, de objetos, ele pode simular os fatos, ele pode se utilizar da psicologia e elementos que excedem o direito, sei lá, situações de controle de comportamento, tanto seu quanto alheio, oratória e etc. Uma série de elementos extrajurídicos que podem ser utilizados como recurso de persuasão, de envolvimento, no sentido de transmitir a palavra, né? Transmitir ideias, transmitir teses. Eu acho que é isso, para isso que serve os elementos, sejam jurídicos e extrajurídicos no plenário, né? Sim. Eu até criei uma nomenclatura para tentar identificar 4 desses critérios, mas à medida que a gente vai falando sobre exemplos práticos mesmo, eu vou falando sobre eles. Tem um até que depois eu vou citar o Dr. Douglas, que ele usa não propositalmente, mas que subliminarmente e assim, involuntariamente, melhor dizendo, ele acaba produzindo um efeito muito interessante no plenário. Eu já vou contar daqui a pouco o que é. Fica atento aí, Douglas. Mas vamos lá. Eu posso começar contando um caso primeiro? Claro, manda ver que a gente está aqui para isso, quero ouvir. Eu tive um caso muito difícil no plenário de Campo Grande, em que eram 3 réus que estavam sendo levados a julgamento, e era um processo que, durante a investigação do processo, houveram 7 pessoas identificadas como possíveis suspeitas da prática do crime. No final das contas, 4 delas foram processadas, uma foi impronunciada, sobraram 3.
E aí eu precisava fazer uma dinâmica que mostrasse a questão da dúvida presente naquele processo. E aí eu inventei uma dinâmica da dúvida do pote do... Como é que fala? Do pote do doce envenenado. E aí eu levei para o plenário um cubo como esse aqui, com 7... lá foram suspiros, era a dinâmica do suspiro envenenado. Aqui eu coloquei outra guloseima, um marshmallow, coloquei 7 doces no cubo e fiz a seguinte teorizei com os jurados da seguinte forma. Eu falei, olha, nós temos aqui 7 doces e somente um deles está envenenado. E eu vou convidar então os senhores jurados a experimentar cada um doce que está aqui presente. E afirmo para os senhores ficarem tranquilos, porque já que são 7 doces e somente um está envenenado, a porcentagem, a possibilidade de você morrer envenenado vai ser só de algo em torno de 15%, 17%. Então, aí eu abri e ofereci para os jurados para comerem, para escolherem um doce. Deixa eu fazer um adendo. Eu tô anotando essa live, tá? Ó, teoria dos doces envenenados. Você anota aí que isso aí pode ser utilizado no seu plenário, tá? Eu tô anotando. Aí eu ofereci para os jurados, e o plenário estava lotado nesse dia, fez um silêncio no plenário. Nenhum jurado teve coragem de pegar um doce. E aí eu fechei o cubo, depois de 1 minuto de silêncio constrangedor, aquele silêncio ensurdecedor. Silêncio ensurdecedor. Da mesma forma que Vossa Excelência não correu o risco de 15% de morrer envenenado, eu tenho certeza que não vão correr o risco de 80% de errar e mandar alguém para a cadeia indevidamente. Porque aí eu fiz o contrário. Já que você não aposta a própria vida com 15% de chance apenas de morrer, você não vai apostar 80% de chance de errar para condenar alguém indevidamente. Aí foi uma dinâmica muito bacana. O efeito principal, obviamente, foi criar uma conexão, uma expectativa ali com os jurados. Eles efetivamente ouviram atentamente a tese que eu apresentei e, nesse caso, o final a defesa não teve êxito, mas com certeza, ao final do julgamento, os jurados conversaram comigo, disseram que foi muito importante aquela tese, que fizeram eles refletir, mas no final das contas, enfim, por conta dos outros elementos, acabou não havendo sucesso. Entendi. Então, aí uma coisa que é incontroversa. Eu tenho certeza absoluta que por mais cansado, sonolento, desatento que o jurado estivesse, aquele momento foi um momento ápice, onde a atenção dele foi capturada, correto? Corretamente, foi totalmente capturada e assim, e não foi de 1 ou 2 ou 3, foi de 7 jurados. Realmente eu tive aquela conexão necessária para poder passar a minha mensagem. Foi muito importante. O doutor Quaresma ontem, uma das coisas que eu aprendi com o curso do doutor Douglas que eu fiz, muito interessante, ele disse que a cada 90 segundos, qualquer pessoa comum, o estudo diz isso, que qualquer pessoa comum a cada 90 segundos perde o foco de atenção. Inevitavelmente. Aí eu comecei a prestar atenção em mim. Se realmente isso era verdade, se eu realmente a cada 90 segundos perdi o foco de atenção. E aí eu percebi que, ainda que minimamente, quando o Dr. Rodrigo está falando, eu pego uma caneca e tomo uma água. Eu olho para o meu papel. Eu coço o nariz. Eu arrumo uma gravata. Então o ser humano ele tem uma dificuldade de se concentrar de maneira direta e ininterrupta a qualquer argumentação. Então eu particularmente acho que esses elementos extrajurídicos, porque o jurídico já é difícil do jurado capturar, não é a linguagem dele. Agora o elemento extrajurídico, ele fixa a atenção do jurado, ele consegue capturar aquela cognição do jurado que muitas vezes ele nem está interessado em ouvir o defensor de bandido, ouvir o estado acusador, né? Então ele já tem aqueles... Ô, João, fala de novo repete isso novamente, só que o Quaresma falou na live ontem, que teve alguém que pediu. Ok, vamos lá. O Quaresma disse ontem, ele pontuou uma situação que o Dr. Rodrigo já publicou aqui no Instagram dele. Era uma foto onde ele estava sustentando e ele estava de costa e essa foto mostrava todos os jurados aqui em Campo Grande dispostos com seus computadores. Aqui em Campo Grande, cada jurado tem um computador
as folhas do projeto. E a legenda da foto era disputando a atenção dos jurados. Disputando com quem? Com o computador. Muitas vezes nós, tribunos aqui de Campo Grande, acabamos sustentando em plenário, tendo que disputar a atenção do jurado, que muitas vezes está atento ao processo, olhando as folhas ali e acaba perdendo os minutos preciosos da sustentação oral do tribuno, que se preparou para isso e que vai poder orientá-lo e conduzi-lo pelos caminhos processuais muito melhor do que o achismo dele, ele procurando aí nas páginas, né? Então foi isso que o Dr. Quaresma pontuou ontem. Ô, João, vamos para outro exemplo. Qual outro exemplo que você tem para dar para a gente? Vamos lá. Uma coisa que eu gosto muito. Você contou, olha aqui ó, quem está aqui, Dr. Zanoni, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Dr. Zanoni, grande criminalista, uma referência inconteste nós dois aqui. Vamos lá. Eu gosto muito de histórias. Eu acho que histórias é uma das coisas que mais prende a atenção do jurado. Por quê? Não é à toa que a indústria cinematográfica vende milhões todos os anos fazendo o quê? Contando histórias. Jesus, quando estava aqui, para quem acredita, ele, para fazer a sua mensagem chegar no povo de uma maneira mais simplificada, direta, ele contava histórias por meio de parábolas. Quando a gente conta uma história, uma fofoca, a fofoca ela quer ser ouvida, e a fofoca nada mais é do que uma história. Pode até ser distorcida. Então eu gosto muito, muito de histórias. Histórias, elas são persuasivas. Elas podem ser usadas como exemplo. Exatamente. Então se eu pudesse... Eu até comento que teve um grupo do MP que o pessoal estava me apelidando de Forrest Gump. Forrest Gump. E o outro ainda falava, o doutor Rodrigo contou a história da vovozinha hoje, não sei o que e tal. Ele fazia um pouco de teatro. Deixa eu te falar uma outra forma, João. Eu fiz quatro termos aqui, João, só para tentar situar. Eu falei que dentre os elementos no jurídico, eu fiz 4 classificações. Elementos de conexão, elementos de curiosidade, elementos de distração e elementos discussão. Sim. O primeiro, o de conexão, é basicamente para estabelecer essa conexão com o conselho de sentença, com os jurados, para que você consiga realmente quase que amarrar a atenção deles para com você. Você citou a melhor forma de obter isso, que é através de histórias. Histórias emocionam, a arte do storytelling ela é algo que todo orador, todo bom orador, principalmente todo bom tribuno, tem que saber contar bem uma história. Então esse é o primeiro elemento de conexão que a gente pode usar. Um segundo elemento seria o elemento de curiosidade, que ele já não é para convencer muito o jurado ou para emocionar, é mais para despertar a atenção dele, para que ele fique curioso com o que você vai fazer, enfim. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo primeiro de um colega meu, Eduardo, lá de Três Lagoas. Ele não fazia isso de propósito, mas ele acabava gerando esse elemento de curiosidade. Ele, durante a fala do promotor, ele pegava uma laranja e começava a descascar ela no plenário. E enquanto ele ia descascando com um canivetezinho aquela laranja, dava para perceber os jurados desviando a atenção do promotor para olhar para a laranja, para o promotor ele ficava olhando para a laranja, então ele acabava despertando uma curiosidade, depois ele fazia um pouco do júri até com a laranja na mão, e acabava tendo esse efeito, que não era um efeito proposital dele, que na verdade era mais da humildade dele, da forma que ele interagia ali, do que propriamente isso. Por exemplo, no próximo plenário, eu não posso falar aqui direito não, porque o Douglas está aí, né? Eu vou usar essa bola de beisebol no plenário. Eu não posso revelar aqui. Não pode revelar, né? Qual vai ser a startup aqui, mas porque tem o Douglas aí assistindo, mas se prepara. Eu já estou despertando agora a curiosidade dele, ó. Eu vou usar ele vai trazer um bastão, ele vai trazer um bastão de beisebol, se prepare. No plenário, vou correr esse risco. E aí tem agora o elemento de distração. Aí, assim, esse elemento de distração, ele visa deixar o jurado desatento para o orador. O que eu falei que o Douglas faz corriqueiramente, mas ele não faz propositalmente. Na verdade, quando ele está falando, às vezes, que transborda a emoção dele, ele tira o óculos do olho e joga na mesa. Ele já quebrou mais de uma dezena de óculos. Ele não faz isso de propósito. Ele falou que não está aqui não, tá? Ele falou, pode falar que ele não está aqui não. Não.
Ele já quebrou mais de uma dezena de óculos. Eu não vou impunemente acusá-lo de fazer isso dolosamente, porque eu acho que decorre mais da emoção. Mas que essa quebrada do óculos dele gera uma distração, gera uma situação sui generis, ela gera. Com certeza, com certeza. Tem os elementos de disrupção. O elemento de disrupção, eles servem para interromper a fala, interromper a mensagem, a conexão. E aí entra o lado feio dessa história, que é, por exemplo, quando os apartes não são feitos conforme a lei determina. Tem um vídeo... Aí deixa de ser um jogo limpo, né? Aí não fica fair play, aí fica difícil, né? Porque aí... Desculpa só interromper, Rodrigo. Eu sempre digo isso, assim, ó, eu costumo em todos os plenários, o Dr. Douglas já fez plenário comigo. Antes da minha fala, eu me comprometo, eu falo assim, doutor, né, quem seja o promotor, é um compromisso da defesa, eu me comprometo a não lhe interromper. Eu peço aos jurados total atenção às falas do Ministério Público. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Justamente porque eu preciso que todos os elementos de acusação cheguem com plenitude aos ouvidos de Vossa Excelência, igualmente os da defesa. Então, quando eu falo para o promotor, né, eu falo sempre, é um compromisso da defesa a urbanidade em plenário, e eu espero reciprocidade de Vossa Excelência. Por exemplo, doutor Douglas, a gente teve um embate ferrenho. E foi extremamente urbano, não teve uma interrupção. Os argumentos chegaram de forma cristalina aos jurados. E eu acho que quando a gente perde esse jogo limpo, aí o maior prejudicado acaba sendo a justiça. Sim. E assim, tem um vídeo que está no YouTube, um júri, que o advogado Jader Marques, fantástico advogado, ele está atuando nesse júri. E, de repente, o promotor de justiça, ele não pede uma parte, ele simplesmente começa a falar. Eu vi esse júri, eu vi. E ele não começa a partear, ele começa simplesmente a negar a tese de defesa de um modo que parecia que ele estava no momento de fala dele. Mas ele estava tentando junto, eu vi isso aí, foi terrível. E o Jader ficou em silêncio porque ele adota uma comunicação não violenta dentro do plenário, então ele foi permitindo até que chegou no momento que não deu. Ele falou, olha, excelência, eu preciso que a defesa tenha garantido a palavra, porque o Ministério Público não está fazendo a partes, ele não está questionando nada que a defesa diz com relação à evidência dos autos, pura e simplesmente está já fazendo um contra-debate, uma réplica durante a minha fala. E aí o magistrado cassou a palavra do promotor, porque efetivamente ele não estava fazendo a parte. Ele usou uma técnica disruptiva para encerrar aquele momento primordial que havia de conexão entre a defesa e o jurado. E assim, veja, outro elemento de distração que é muito comum, esse não é muito usado pela defesa, João. Olha que interessante, num dos julgamentos recentes que eu tive aqui no Tribunal do Júri, os policiais que participaram das diligências de investigação do processo estavam enfileirados na arquibancada ali do fórum do plenário para assistir o júri. E o Ministério Público, durante a sua fala, olha, grandes homens, grandes mulheres que atuam na defesa da sociedade, isso e aquilo, e fez aquela participação especial, apesar de silenciosa, aquela participação especial dos policiais, né? Que é extrajurídico. Aí eu cheguei no intervalo, fui lá em um dos policiais, falou, fulano, tudo bem com você? Tudo. Que legal vocês virem aqui. Por que vocês vieram? Ah, não, porque o promotor, a promotora, enfim, não vou dizer quem, nos convidou a assistir, pediu que a gente viesse. Nos convidou que convite, né? Que convite, né? Isso é um elemento de distração, de até... Não vou falar mal da acusação, porque às vezes a gente faz esse tipo de coisa também, né? A gente tem que assumir também, né? Vamos lá. Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa que eu copiei de você aqui, ó. Eu assumo meu plágio. Dá licença, pessoal, foi o seguinte, ó. Isso aqui, ó. Eu copiei do Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo tem um vídeo que ele pega o sapato dele e ele usa no plenário. Eu já fiz isso. Eu vou contar como que foi e depois você conta como você usou o seu. Pois bem, era o caso, estava sendo julgado um réu que estava sendo acusado de ter matado uma outra pessoa com uma arminha de chumbinho. Uma arminha 5.5 com um chumbinho de 1.1 milímetro. E aí eu vi aquele Dr. Rodrigo num vídeo dele levantando o sapato, eu nem lembro mais por que era, mas ele vai falar o porquê que é daqui a pouco. E eu falei, quando me falaram desse chumbinho que matou alguém, eu falei, não é possível. Eu peguei esse sapato que eu estou vestindo, que tem um couro grosso,
Eu dei um tiro no sapato sem o pé dentro primeiro. E depois eu peguei e botei o pé dentro do sapato e dei um tiro no sapato com o chumbinho e não aconteceu nada. É esse sapato aqui, ó. E eu mostrei para os jurados, eu falei assim, eu sustentei uma tese de que não havia a previsibilidade, que é um dos requisitos da culpabilidade, então sequer dolo não poderia, mas sequer por culpa, porque não havia um dos elementos da culpabilidade, ou seja, não havendo culpabilidade, não há que se falar, não há que se condenar ainda que por culpa. E eu disse, poxa, se todo mundo levanta, se eu fizer uma enquete e perguntar, arma de fogo mata, todo mundo ia levantar a mão dizendo que sim. Agora, se eu perguntasse, arminha de fogo mata, talvez a gente teria uma metade levantando, metade, ou seja, a dúvida estaria implementada e o homem médio, ou seja, a sociedade, teria dúvidas sobre a potencialidade lesiva da arminha. E para consubstanciar os meus argumentos, eu peguei o meu sapato em plenário, tirei, mostrei para os jurados e falei, olhem o meu sapato. Eu dei um tiro com a minha arminha de chumbinho que eu tenho em casa, eu dei um tiro nesse sapato e não aconteceu nada. Porque eu não imaginava que o sapato, que o chumbinho seria capaz de matar. Então eu utilizei o elemento o sapato, que eu copiei do meu amigo Rodrigo Stoqueiro, como elemento de argumentação e elemento de persuasão, para persuadi-los também, para convencê-los de que uma arminha de chumbinho não é capaz de matar e não é capaz de furar o couro do sapato, e parecido com o couro humano também, o couro da pele humana. Né? Então, o lance do sapato que eu utilizei no plenário não foi... Desculpa, doutor, só um minutinho. Olha quem está aqui, ó. Acabou de chegar o doutor André Coura, né? Doutor Arthur também, Arthur, direito com o Arthur. André Coura é um grande amigo, tem horas que a gente fica conversando aí, ó. Ligo para ele, é um cara muito amigo meu, e eu tenho o privilégio de tê-lo aqui conosco. Ele tem feito uma amizade com o doutor Douglas também, né? Muito bom tê-lo aqui, meu amigo. O meu apelido pro doutor André Coura é L Professor. Vou te falar uma coisa. Como ele tem uma facilidade de explicar as coisas, assim. Muito bom, né? Temas profundos, ele consegue trazer uma simplicidade na explicação. Eu sou fã do Coura. Eu também. Continue aí. O seu caso do sapato. O meu eu já contei, já passei essa vergonha. Minha vergonha do dia está passada. Não, o meu caso do sapato não foi nem planejado, na verdade. Só que durante os debates, quando começa o clima esquentar, quando a gente começa a se emocionar, às vezes, com as teses, e no meu caso em especial, a testemunha afirmara a plenos pulmões que a vítima teria dado uma sapatada na cara do réu. Então eu tirei o sapato do pé, eu ia dar uma sapatada na cara do réu, mas eu falei, não, é melhor dar uma sapatada em mim mesmo, e bati com o sapato na minha cara, mas era bem, porque era algo que realmente tiraria, naquele caso... Aí, Rodrigo, deixa eu fazer uma pontuação. Você vê, você utilizou uma encenação, digamos assim, uma simulação do que aconteceu nos dias, no dia dos fatos, né? Eu fiz recentemente uma simulação com o Thiago Bunin, com o Dr. Thiago Bunin, num plenário que a gente fez aqui, que a gente utilizou de vários elementos que eram extrajurídicos, elementos materiais. Tinha uma faca do crime, uma faca Rambo de 30 centímetros. Tinha um pedaço de pau que a gente não tinha um pedaço de pau, o juízo indeferiu o nosso pedido de levar um pedaço de madeira com as dimensões similares. Então a gente levou uma trena que não precisava ser juntada no 479, que dizia exatamente o tamanho do pau, que representou o tamanho do pau. A gente deitou e rolou literalmente no plenário, porque a gente encenou como o corpo foi adulterado, a posição do corpo foi alterada antes da perícia. E a gente se deitou, primeiro eu, e depois a gente reencenou isso. E o Thiago deitou no chão e eu rolei ele no chão mostrando que houve essa alteração. E já vou contar essa história do Dr. Fabiano. Foi muito legal. Deu uma surra nele no plenário. Já vou contar. E aí, então, Sim, aí eu utilizei nesses elementos que são extrajurídicos, que são elementos que muitas vezes estão no plenário, né, estão à disposição do tribuno, lá com as armas do crime, e a gente se utilizou da forma visual de explicação. Então a gente escolheu por uma sustentação simultânea, então ambos falavam juntos, e a gente planejou de uma maneira estratégica antes a apresentação dos fatos, ou seja, simulamos os fatos,
E concomitantemente com a apresentação, a gente sustentava as teses defensivas e levantava os elementos da legítima defesa, um a um, conforme explicávamos de forma visual o que aconteceu no dia dos fatos. Foi fantástico. O Dr. Douglas também já fez várias acusações que ele utilizou de elementos visuais também fantásticos. Me lembro de uma que foi emocionante até, que ele utilizou-se de um cobertor e de uma bolachas que ele carregava na mão, fazendo a última cena que a vítima teria tido em vida. Foi algo que comoveu demais. Os familiares da vítima ficaram muito comovidos. Foi uma apresentação dele que foi sensacional. Ele é mestre também na utilização de elementos não verbais e visuais para a captura psíquica do jurado. Só contar uma rápida também, João. Teve um momento especial para mim que durante o julgamento eu fiquei num nível de exaltação emocional durante a fala ministerial, que eu virava para o policial militar e falava: não, você tem que me prender, você tem que me prender. Esse réu, eu mereço ser preso muito antes do que esse réu. Eu sou muito mais culpado do que esse réu. Aí o policial olhou para mim: doutor, você está falando sério? Eu falei: não. Você me algema? Ele falou: algema, você quer que eu te algeme? Eu falei: quero. Aí fui para minha fala na tréplica e falei para o plenário lotado também. Aí eu falei exatamente isso. Falei: olha, a culpa que o Ministério Público diz esse réu ter, o que ele tem de culpa, eu tenho muito mais. Se alguém tem que sair preso desse plenário, sou eu. Porque ontem, no dia de ontem, eu contei um crime que eu tinha cometido. Eu falei: então, por favor, policial, cumpra com o seu dever e me prenda. E aí o policial foi e me algemou no meio do plenário. Eu terminei minha tréplica algemado e continuei algemado até a votação do conselho de sentença. Quando acabou a votação do conselho de sentença e que o réu foi absolvido, eu fui cumprimentar o Ministério Público, só que o que aconteceu? Eu pedi para o policial militar: por favor, tire as algemas, por favor. Ele falou: doutor, a chave não está comigo, está lá na escolta. E aí eu fiquei literalmente preso da tréplica até o encerramento dos trabalhos do Tribunal do Júri, porque não havia a chave para tirar a algema. Muito bom, muito bom. Eu estava algemado, foi um dia sensacional, que eu acabei utilizando as algemas. Olha que interessante, a utilização de algemas como argumento de autoridade contra a defesa não é permitido. Entretanto, naquela a favor que eu atuei, ela foi possível, o magistrado não se insurgiu também, tampouco o Ministério Público, mas foi um dia muito especial, inclusive porque eu fiquei mais de 1 hora algemado depois, porque não tinha chave para tirar a algema. Eu imagino a felicidade no rosto do Dr. Douglas, ele deve ter rido muito, né? Que risada maléfica. Ele não viu essa cena, não sei que... não era ele? Não era ele. Não era ele. Mas... Vamos lá, deixa eu... Diga. Pois não, diga. Pode falar. Vamos lá, eu vou contar o que aconteceu com o doutor Fabiano quando ele veio fazer o júri aqui comigo. Né? Era um caso sério, era um caso que envolvia um crime com golpes de foice, né? E aí, antes disso, a gente precisava de encenar esses fatos, mostrar de uma forma mais realística para os jurados. E segundo o acusado, a vítima teria dado um chute nas costelas dele. Só que não havia no laudo necroscópico nenhum tipo de lesão, sequer rupefacção. E o Dr. Fabiano é uma pessoa clara, né, que qualquer batida na pele dele fica a marca. E ele é todo forte, todo fitness e tal, né? Ele inventou de, no meio do plenário, sem me avisar, levantar a camisa e falar: me dá um chute. E eu fiquei meio sem reação, porque nós estávamos fazendo uma sustentação simultânea, essa forma que a gente está imprimindo agora, moderna, de fazer essa sustentação. E eu dei um chutinho nele. Ele falou: estou falando para você dar um chute. Eu: então tá. Aí ele falou assim: chuta forte. E eu dei uma pancada nele dentro do plenário, que quase que tirou ele do local. E os jurados se assustaram, porque eu realmente dei um chute com força nele. Ele é um pouco mais baixo que eu, estava favorável o chute na costela ali. E ele falou assim: tá vendo? Tá vermelho. Tá vendo? E ele mostrou aquilo. Ele mostrou a rubefação, que é uma das características de quem sofre uma lesão. Ele mostrou de forma instantânea e momentânea para os jurados. Falou assim: isso aqui é uma rubefação.
E ele causou em si uma rupefação sem me avisar dentro do plenário, e aquilo causou, de certa forma, um impacto que foi muito claro. Eles viram de forma inconteste, incontroversa, de que uma rupefação acontece mediante um golpe, né? Mediante um chute. E foi o que eu dei. E eles viram na hora aquela materialização. Não precisou de livro nenhum de medicina legal, não precisou de nada. Foi uma exemplificação muito prática de um elemento extrajurídico. E nesse plenário mesmo, a gente encenou com uma foice. Então eu digo encenar, não entendam com teatralidade, mas sim uma maneira visual de mostrar para o jurado o que aconteceu no dia, inclusive trazendo os elementos. Depois dá uma procuradinha aí nos meus stories, nos destaques, lá que tem o Dr. Fabiano com uma foice, e ele bateu com uma foice sem me acertar, e eu caí para o chão, e a gente fez aquela simulação, inclusive com uma... disse que doeu pra... doeu, né? Porque eu dei forte, ele pediu, né? Seu desejo é uma ordem. E aí, nesse dia, foi muito legal. Diga. Veja bem, só para não esquecer o que você falou sobre a questão do teatro, júri é teatro sim, meu irmão. Porque, na verdade, a vida é um teatro. A gente representa todos os dias. Ninguém consegue ser ela própria o tempo todo. Até para conviver socialmente, você precisa fazer papéis, representar papéis também. Exato. Até por questão de civilidade. Ou você, por exemplo, você está no fórum fazendo uma sustentação oral no tribunal e aí você não tem acolhido o seu pedido. Você está morrendo de raiva ali, você tem que representar e ser o mais civilizado possível para não externar esse tipo de emoção. Ou seja, nós representamos o tempo todo. Vamos parar de achar que a gente não representa, pois a gente representa o tempo todo. Por uma questão Rodrigo, de você falou um negócio... uma questão de sentimento e assim, e Shakespeare, que é vamos chamar assim, o maior nome de todos, ele traz muito bem, ele representa a natureza humana através do teatro, através das suas peças, das suas tragédias. E o Tribunal do Júri são representações de tragédias. Então a gente precisa sim representar. Então eu não me ofendo quando dizem que é teatro, porque é teatro sim. A gente precisa representar, porque a gente precisa levar ao conhecimento do outro aquele sentimento que foi externado numa ação humana que pode ter gerado uma morte de alguém, enfim, ou que vai gerar uma perda de liberdade. Júri é sentimento, gente. E a representação desse sentimento é através do palco mesmo. Então, não ligo quando dizem que é teatro. Meu amigo Rodrigo, perfeitas colocações. Chegamos em 45 minutos de live. Tema tem de sobra pra gente falar. Eu, pelo menos, faço questão de fazer outras contigo, Rodrigo. Vamos marcar outro dia, porque tema é o que não falta, e você viu que legal a live tem sido hoje, né? O Rodrigo Stocchiero, o Dr. Rodrigo, ele publicou no perfil dele uma surpresa. Olha como que ele tá ali, ó. Né? Temos uma surpresa, hein? Eu quero te fazer um desafio e vou justificar primeiro por quê. Primeira vez que eu vi o João, ele estava com cabelos mais longos, tocando um violão. E foi uma fala do ministro Barroso, que virou icônica quando ele se dirigiu para o ministro Gilmar Mendes, e o João simplesmente musicou aquela fala que parecia, fazendo um paralelo, eu lembrei da Ana Carolina cantando e tocando violão, porque ela tem muita força na voz, né? E aí eu fiquei sabendo também, depois que o João já foi inclusive cantor de coral, ou seja, tem experiência de música erudita. E aí eu falei, puxa, quando eu vi o João pela primeira vez, eu falei, cara, aquela sua música, você ter musicalizado aqueles versos foi sensacional, foi fantástico, porque eu imaginei também o João fazendo aquilo no plenário. E assim, aí depois disso você acabou fazendo uma canção, redigindo uma canção, essa sim voltada para a utilização no plenário, que basicamente, ela é de arrepiar e é linda. Então o meu desafio para você agora, João, é interpretar essas duas músicas. A primeira, a música do ministro Barroso, e depois a música de sua própria autoria, ela é emocionante. Topa esse desafio? Que música que é? Topo, claro. Eu só topo, só que assim, contratos requerem bilateralidade. Então eu só toco se você pegar seu violão e tocar. Também o Dr. Rodrigo é conhecido nacionalmente por ter tocado Hey Joe no meio do plenário, utilizado um violão como tese, como elemento extrajurídico de persuasão. Beleza? Tá combinado, aceito. Tá combinado. Vamos lá. Então, para quem não sabe, o ministro ele falou assim, você é uma pessoa horrível,
uma mistura de mal com atraso e pitadas de psicopatia. E eu fui lá e musicalizei isso. Então eu acho que... Agora já, Lucas? Agora, vamos lá. Então bora lá, então. Só faltou minha Então vamos lá. Eu vou tirar aqui, ó. Eu vou tirar aqui e vou deixar um pouquinho mais distante para não estourar o som. E aí eu vou tocar. Vamos lá. Olha ali, violão. Vamos lá, João. Você é uma pessoa horrível, uma mistura de mal com atraso e pitadas de psicopatia. Deixa fora desse seu mau sentimento. É um absurdo esse comício cheio de ofensas e grosserias. Você não consegue articular um argumento. A vida pra você é ofender as pessoas. Qual a sua ideia? Qual é sua proposta? Nenhuma. É vive só de um mau sentimento, um mal secreto, uma coisa horrível. Você não tem vergonha, você é uma zona pra nós. Um temperamento grosseiro, agressivo e rude. É muito penoso para nós. Temos que conviver com você. Fantástico. Cada vergonha que eu tô passando nessa live aqui, que se eu contar ninguém acredita. Não. Fantástico. Na verdade, poxa, é fantástico. Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, o João ele é perfeito pro plenário, porque ele tem habilidades vocais, habilidades de instrumento musical, se comunica super bem, tem emoção. Eu falei, poxa, é sucesso aí no meio jurídico essa interpretação, essa musicalização que você fez da fala do ministro. Parabéns. Muito bom. Agora é sua vez, manda ver aí. Conta como foi a história do violão. A gente tem 10 minutos. Tá, Conta beleza. como que foi sucintamente a sua tese usando violão e toca pelo menos um pedaço dela, que eu acho que inteiro não vai dar. Basicamente o seguinte, esse júri do Rei Joe, o réu era um sujeito muito negativo do ponto de vista visual. Ele tinha uma casca, uma forma de se portar que atraía negativamente a atenção só para ele. E eu precisava trazer um elemento de distração ou mesmo um elemento de conexão que pudesse desviar a atenção dele para com os jurados e que os jurados prestassem atenção em mim, porque eles tinham que entender a mensagem que eu ia passar. E foi através dessa mensagem que eu tentei e busquei o privilégio que foi acolhido pelo Conselho de Sentença, fazendo um paralelo da vida do réu para a vida que é descrita do personagem do Rei Joe na música da versão que o Rapa toca, que o Rapa canta. E aí eu saquei o violão lá, o Ministério Público compreendeu a defesa nesse ponto, não se opôs à utilização do violão. Da mesma forma, o doutor Luiz, o juiz, também permitiu muito tranquilamente, eu não tive maiores problemas, e foi muito bacana tocar violão no plenário, que aí realmente foi algo sensacional para mim. Mas eu não vou tocar Rei Joe, não. Eu vou tocar uma música do Bob Marley, que é uma música da liberdade, uma música da redenção, que eu sempre carrego ela, sempre gosto de ouvi-la, principalmente, às vezes, na véspera do plenário, enfim. Eu vou cantar rapidinho, estou com a garganta meio ruim, sou meio desafinado, até depois de não, que eu sei. Eu corro o risco de tomar nota zero e vai aí na live. Vamos lá. Old pirates, yes they rob by, sold out to the merchant ships. Minutes after they began, but my hand was made strong by the hands of the Almighty.
with power and this generation. Try her family. Won't you have to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption song, redemption song, songs of freedom, redemption song. Isso aí. Muito bom, muito bom. Rapaz, agora finaliza, João, para finalizar a live. Toca essa música que com certeza vai arrepiar o Conselho de Sentença no dia que ela for executada, porque a letra contém a essência do que a gente pensa com relação à liberdade, com a defesa de quem está ali e confia na nossa defesa no plenário do júri. Só explicar para o pessoal, essa música é o seguinte. Tem um plenário que eu vou fazer com um amigo meu no Rio Grande do Sul que chama Douglas Fernando. O advogado chama Douglas Fernandes. Ele é um amigo meu que canta muito bem, ele é cantor. E eu compus essa música. Essa música foi composta por mim no sentido de finalizar o júri. De passar de uma maneira não jurídica e musical a mensagem na qual a gente quer finalizar os nossos argumentos. Então preste muita atenção nessa letra dessa música. É uma música mais, digamos, emotiva, uma música mais tocante. E tomara que eu consiga tocar de alguma maneira o coração de vocês nesse momento. E que a gente consiga usar essa música como instrumento de persuasão, de justiça futuramente, né? Vamos lá, vou tirar de novo aqui. Afinado, vamos lá. Mas e se fosse você sentado no banco dos réus, qual seria o julgamento que gostarias de receber? Será que esperarias por compaixão, justiça aplicada com retidão? Será que mudarias de alguma forma o seu pensar? Será que ainda estarias pronto a condenar? Firmado na verdade e na própria convicção, decida agir como se o réu fosse você. Firmado na verdade e na própria convicção, decida hoje como se o réu fosse você. Mas e se fosse você? Nossa, não, sem palavras, obrigado. Deve recuperar o ar aqui, bom demais, bom demais. Emocionante, cara, emocionante. Foi feito, tenho certeza que foi feito num momento de reflexão, no momento que você estava pensativo, pensando no caso penal que você que você vai atuar. Enfim, muito emocionante mesmo. Parabéns, parabéns mesmo. Que bom que gostou e que ela seja utilizada como meio de justiça, né? Como instrumento de justiça. Como a própria música diz, firmado na verdade, na própria convicção, decida hoje, como se o réu fosse você. Então os pilares do julgamento estão ali, né? Verdade, convicção, lei, isso aí. Sensacional, sensacional mesmo. Meu amigo Rodrigo, chegamos aos... Desculpa, diga. Não, pode falar exatamente isso. Chegamos ao final
Chegamos aos 58 minutos de live, temos 1 minuto para você e 1 minuto para mim, para a gente se despedir, tá? Então, cara, eu já quero falar... De coração, muito obrigado pela sua amizade, pelo seu companheirismo, pela conexão que a gente tem aí, e você sempre me apoiando também. Te ver lá no plenário é sempre uma satisfação e uma energia que eu tenho, que eu ganho para poder fazer a defesa. Então, muito obrigado por tudo. E essa é a primeira de muitas lives, com certeza. Com certeza, com certeza, com certeza. Pessoal, só tenho a agradecer ao Dr. Rodrigo, meu amigo Rodrigo, que ele é uma pessoa que transformou a minha advocacia. Quando ninguém acreditava em mim, ou quando eu não tinha plenários, eu lembro como se fosse hoje, no meu primeiro plenário, o primeiro plenário que eu fiz na minha vida. Ele foi a primeira pessoa que eu contei o resultado do plenário. Ele foi a primeira pessoa que falou assim, eu vou te ajudar. Então eu senti apoio e amizade integral em todos os momentos. Eu só tenho a agradecer essa minha principal referência no Tribunal do Júri, chamada Rodrigo Stocchiero. Não canso de falar isso, não tenho vergonha de falar isso, sou um aprendiz dele. E eu quero agradecer por estar aqui, desfrutando desses momentos tão gostosos, uma delícia essa live. Sim. Pessoal, vamos tirar aquele print, para quem não viu essa live ver, né, o momento do print. Sim. Valeu, gente. Obrigado, viu? Isso aí, divulguem. E eu muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu não vou citar nomes para não ser injustos, mas aqui tem muitos amigos que estão prestigiando a live. São pessoas que eu tenho contato diário, meus amigos. Muito obrigado por estarem aqui, prestigiando o Dr. Rodrigo, me prestigiando também. E vamos aí, seguindo na justiça sempre. Obrigado, meu amigo. Obrigado, grande abraço, até a próxima. Até, estamos juntos. Tchau. Tchau.